Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 16 de março de 2024, quarta semana da Quaresma, sábado. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Eusébia, viveu conforme o seu nome, que Eusébia em grego quer dizer piedosa. Ela, que no século VII, na França, já sucedeu a sua irmã, na direção de uma ordem, 14 anos de idade. Eusébia achava-se incapacitada para isso, mas tão novinha já colocou seu destino na mão do Senhor. Santa Eusébia, seu nome bem reflete o seu esplendor, o esplendor da tua vida piedosa. Ajudai-nos, mesmo com as vicissitudes do caminho, cumprir fielmente a missão que o Senhor nos confia. Que nós saibamos viver na humildade, alegria, responsabilidade e gratidão. Que nós possamos confiar mais na graça de Deus do que em nossas capacidades, principalmente quando estamos à frente de um movimento, de uma pastoral, de um serviço para a tua igreja. Em Jesus, mesmo incapaz, nos tornamos fortes, porque é o Senhor que nos capacita. Minha família é santa. Santa Eusébia, rogai por nós. A primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 11, de 18 a 20. Nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele fala para um tempo onde a nação de Israel está se corrompendo, cada vez mais se assemelhando aos costumes pagãos. Uma nação que vai esquecendo do seu Deus. Na medida em que esquece de Deus, aos poucos ele esquece também dos homens, das mulheres que compõem as nações. Os reis se tornam malvados, porque não há mais compromisso religioso nenhum. Então, uma nação que exclui Deus, aos poucos vai excluindo também os humanos. Assim, algumas nações do tempo presente já colocam em suas constituições, por exemplo, a lei do aborto. É uma forma de excluir homens, de excluir mulheres, de excluir, de oficializar um assassinato de criança. Veja, porque tudo começa quando eu excluo Deus. Na medida em que eu excluo Deus da minha vida, aos poucos eu vou excluindo pessoas da minha vida. Eu falo excluindo no sentido de matar mesmo, literalmente evitar que existam na minha vida. Um homem sem Deus é louco. É o que trata aqui em Jeremias, capítulo 11, 18 a 20. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber das intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabiam que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore com toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. Assim, aqueles inimigos que gostavam da podridão do pecado, que ficavam incomodados com a presença de Jeremias, falavam sobre Jeremias. Vamos cortar a árvore com toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não mais existir. A Igreja Católica Apostólica Romana sempre foi um problema para o mundo, sempre foi uma luz para o mundo, sempre revelou os pecados dos governantes. Por isso os reis se voltaram contra a Igreja. Alguns perseguiram a Igreja, alguns mataram, literalmente mataram, levaram à morte algumas lideranças ou heróis que nós chamamos de santos e santas, que morreram por defender a luz, que morreram por apontar a injustiça e proclamar o nome de Jesus. Isso incomodava, como incomoda nos dias de hoje toda a governança desse mundo. No versículo 20 fala: E tu, Senhor dos exércitos, que julga com justiça e perscrutas os afetos dos corações, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui então, Jeremias termina invocando o nome do Senhor. Senhor, que seja feita a vossa justiça.
E realmente foi feito. Não é que Deus, usando da sua, entre aspas, poder de fazer maldade, fez alguma maldade contra o povo de Israel. Não é isso não. Abandonou Israel à sua própria sorte. Deixou que eles seguissem os seus prazeres. Né? E aconteceu o que aconteceu. Destruição total do templo. Nabucodonosor destruiu tudo. Depois levou o povo deportado, assim como o profeta profetizou que ficaria 80 anos em terras estranhas, né? Como deportados, humilhados. Tudo isso aconteceu. Porque na medida em que eu abandono Deus, eu abandono também homens e mulheres que estão sobre minha responsabilidade. Um pai e uma mãe que abandona Deus, aos poucos abandonará os seus filhos. E eu volto a repetir, este verbo abandonar é matar literalmente, não prover, né? Não dar educação necessária ou não dar a liberdade necessária para que aquela pessoa viva. Aos poucos, um pai e uma mãe que abandonam Deus, deixa seus filhos abandonados às drogas, às prostituições, às más companhias e uma série de vícios que literalmente vão levar aquela criança, aquele jovem adulto à morte. Então, que nós possamos ouvir hoje o apelo de Jeremias e, a exemplo de Santa Eusébia, superar as nossas dificuldades. Eusébia se sentia inútil, ainda não preparada para estar à frente de uma ordem, mas ela assumiu tudo, humilhando-se diante do Senhor Jesus. A sua força vinha da Eucaristia, a sua força vinha do nome de Jesus, da intercessão de Maria, e assim ela levou à frente a obra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 7. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem a minha vida como leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me. Liberta-me, Senhor. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Façamos do Salmo 7 a nossa métrica de vida, pelo menos para hoje. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Sou um pecador, sou nada, sou um ninguém, mas em vós, Senhor, sou tudo. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me coloca de pé diante das adversidades. Amém. Evangelho em João, capítulo 7, 40, 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam, este é verdadeiramente o profeta. Aqueles que ouviram a palavra, né, que caiu no seu coração, eles falaram, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Messias é da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Por ignorantes. Porque, sabendo que Jesus foi criado na Galileia, como criança, adolescente, esqueceram que Jesus, na verdade, nasceu em Belém, né? Naquele tempo onde foi Jesus, Maria, foi José e Maria para Belém, né? Cumprindo uma ordem romana, né? Mas lá ele acabou nascendo. Mas realmente ele viveu na Galileia. Não diz as Escrituras que Messias será da descendência de Davi? Tanto Maria como José é da raiz de Davi. E virá de Belém? Sim, nasceu em Belém, povoado onde era Davi. Então eles não sabiam disso e questionavam Jesus sem conhecer. Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes, os fariseus, que lhe perguntaram, por que não trouxeram Jesus? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como aquele homem. Então os fariseus disseram-lhe, também vós, guardas, vós deixastes enganar? Por acaso
algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Então veja, aqueles que foram convocados por Deus para guardar a lei, para anunciar a lei, para educar o povo, mas quando eu excluo Deus até da igreja, eu mato o povo, né? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Mas eles que são responsáveis, eram responsáveis para que a lei fosse conhecida pelo povo. Mas não, estavam fazendo da lei, da religião, um suprimento para suas necessidades pessoais, para suas glórias pessoais, né? Vinho, a boa alimentação, tudo não faltava nas suas mesas, as festas e tudo mais. Mas para o povo nada, porque quando eu excluo Deus, eu mato o povo. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber que o que ele fez? Eles responderam: também és tu Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. Realmente, não surge. Mas Jesus não nasceu na Galiléia. Nós sabemos que ele nasceu de Belém. E de Belém surge o Messias, conforme as profecias de Elias, de Jeremias e vários outros profetas. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai estudar as Escrituras, vai estudar, né, a palavra. Será que estudando as Escrituras nós não vamos compreender todo o mistério de Jesus Cristo? O Senhor não quer que você aceite Jesus assim de uma hora para outra. Procure compreender, procure aceitar, primeiramente pela fé, né? Mas a fé sugere também questionamentos. Todo homem e mulher de fé, ele questiona. A fé não é algo que te amordaça, te algema. Não, você na fé, você fica mais questionador. Você quer apurar, você quer ver, ler, entender. Procure saber quem é Jesus e não façais como os fariseus aqui, ou como aqueles que objetavam a presença de Jesus simplesmente por desconhecer a origem de Jesus. Que o Santo Espírito do Senhor possa nos alcançar agora e promover em nós um desejo bem real de descobrir Jesus em nossas vidas. Amém. Santa Eusébia, intercedei por nós, para que sejamos filhos obedientes, para que possamos, pelo Espírito Santo, descobrir o seu Filho Jesus, que é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Assim como Jeremias, que nós tenhamos também a esperteza e sabedoria em sabermos que no momento em que eu assumo Jesus como Senhor da minha vida, provações virão. E o que o Salmo 7 seja o nosso caminhar de hoje, né? Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, um profeta do Senhor. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.